Olha, eu gostaria de mostrar essa minha mesa de cultivo de microverdes. Tem diferentes variedades e aqui é o material que eu utilizei para fazer esse cultivo dos microverdes. Então aqui a gente tem isopor, tem material reciclado aqui do iFood, de lanche, né? E ele é furado embaixo, e coloquei depois um outro recipiente para receber a água. E utilizando também outros tipos de materiais, né? Aqui material reciclado, né? De aquelas potinhos de manteiga, de coisas que a gente jogaria fora, né? Aqui é um reciclado que era de tomatinho cereja, né? Esse pequeno também aqui de tomate cereja. Esse daqui eu fiz com a tampa, né? Tem o recipiente mais fundo. E esse aqui eu usei a tampa porque para a produção dos microverdes a gente utiliza só uma camada fina de terra ou de substrato. Mas a gente também pode sofisticar um pouco mais, né? Usar um vasinho comprado, desse tipo aqui. Esse outro de plástico também, né? Pode ser utilizado. Esse outro aqui é um vasinho, né, de cerâmica. Ou um vasinho aqui um pouquinho mais também sofisticado, né? E interessante que a gente coloca então um pedaço de isopor, aqueles que eu compro assim no supermercado com uma pizza, depois eu recorto e coloco em cima e coloco uma pedra em cima e a gente deixa uns 3 dias no escuro e também essa pedra ele vai, né, forçar a semente a expulsar, né, o peso, e isso vai fortalecer também o desenvolvimento da semente. Tem esse outro vasinho aqui também, esse outro recipiente, que eu também fiz um furo embaixo, né, para não reter a água. E esse daqui, olha, é um reciclado, né, de molho de tomate que eu cortei e plantei aqui, coloquei as sementinhas. Então a gente consegue trabalhar, né, com material reciclado. E aqui as sementes elas estão em diferentes estágios, né, de crescimento. Aqui a gente tem beterraba, aqui a gente tem coentro, né, beterraba também aqui. Esse daqui é milho de pipoca, milho de pipoca, milho de pipoca, milho de pipoca. Milho de pipoca e a grama de milho a gente pode cultivar para dar para os gatinhos que gostam muito desse material. Aqui eu tenho semente de girassol, aquele girassol pequenininho. A gente tem 2 tipos de girassol, né? Um girassol maior e um girassol pequenininho. O que germina melhor é o girassol pequenininho. Então eu tenho aqui esse vaso de girassol e aqui também eu tenho esse vaso de girassol. Esse aqui vai ficar um vasinho bem bonito de agrião. Aqui é um vasinho de agrião. Esses outros não estão com uma qualidade assim muito boa, porque eu coloquei muita semente nesse caso aqui, e aqui também eu coloquei muita semente, e nesse caso aqui e nesse daqui, o substrato ele era muito fininho, e quando eu coloquei a semente e fui aguar, porque a gente tem que colocar água, aí deu uma dispersada nas sementes. Mas elas não vai ter problema, vai ficar só um buraco aqui, né? Mas o vaso não vai ficar assim tão bonitinho como, por exemplo, esse daqui, né? Ou como esse esses da beterraba. Então é fácil da gente cultivar, né? Eu peguei algumas pedras que eu cortei então o isopor, aí eu coloquei em cima quando estava ainda as sementes na base,
e coloquei uma pedra em cima para deixar então, e esse aqui deixar no escuro, né? E servir de um peso para forçar a semente a crescer. E esse tipo aqui de recipiente, que tá esse daqui, ele é bem interessante e bastante prático, porque a gente fecha, né, nos primeiros 3 dias, que a semente ela deve ficar no escuro, e depois você abre e pode então cortar essa parte aqui e o aluno leva para casa essa outra parte de baixo, né? Depois que a semente aí estiver já, né, o broto tiver crescido e já se tornado aí um microverde. É muito fácil da gente cultivar os microverdes, né? Ocupam pequenos espaços e os microverdes eles são riquíssimos em nutrientes. A ciência já comprova isso, as pesquisas científicas, que eles têm mais propriedades nutritivas do que a própria hortaliça da horta, né? E é interessante, né? Aqui é o de beterraba, ele tem a corzinha da beterraba e também ele tem o sabor. Então, cultivar isso na sala de aula vai encantar os alunos e depois de pronto, os alunos podem pegar o vasinho e levar para casa. Microverde de milho de pipoca, a gente não come porque ele tem muita celulose, né? Tem muita fibra. Então isso daí a gente dá para os gatinhos. Mas os demais, de beterraba, de coentro, brócolis, o agrião, né? O girassol, a gente consome na salada. E os restaurantes chiques, eles já gourmetizaram, né, os microverdes e estão colocando os microverdes para ornamentar os pratos, né, requintados dos restaurantes chiques. Mas na alimentação eles são riquíssimos. Muito bem, essa é a apresentação aí dos microverdes.